Diga, quem manda na igreja é Deus. A igreja não é ideia de homens. Certo, irmãos? Vocês ouvem bem, não ouvem? Graças a Deus, Deus deu-me um bom pulmão. Antes de nós vermos a peça de teatro, eu queria a vossa especial atenção para uma pequena mensagem que Deus colocou no meu coração e queria partilhá-la convosco. Para as pessoas que nos estiveram cá na sexta-feira, nós temos que criar a consciência do que é ser discípulo. Certo, irmão? Discípulo não é só querer ser, é fazer por ser. Não é discípulo quem quer, é discípulo quem faz por ser. Certo? Ser discípulo não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque muitos o aceitam e depois o deixam. Não é? A palavra discípulo, ela supõe compromisso. Discípulo é ter um compromisso. É ser verdadeiramente amigo. Amigo é aquele que não há nada que se pare. Amigo é aquele que, fazendo a asneira, ele não tem o estatuto de amigo. Certo? Porque um amigo nosso pode tomar uma decisão errada, mas não é por isso que ele deixa de ser amigo dele. Muito mais ele precisa da minha amizade nesse momento. Amém, irmãos? Mas então hoje eu queria vos mostrar algo que Deus mostrou esta manhã. Em que a igreja tem laborado no erro. E para quê? E para que é que eu trago isto antes do teatro? Para que todos nós compreendamos a transformação do ser, para aceitar o que é o verdadeiro Natal. E vocês vão ver numa pequena encenação como se ensina o que é o verdadeiro Natal e quais são os verdadeiros valores do Natal. E nós antes do Natal falámos aqui que enquanto nós não nos assumimos como um estábulo, onde aprova Deus colocar a sua semente para nascer em nós, Deus aproveitou a palha que havia dentro de nós para depositar o seu Espírito, para nos engravidar de Deus e para Cristo nascer em nós. Isso é o verdadeiro Natal. Isso é o verdadeiro Natal. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Quem abriu a porta foi apenas um estábulo que foi aberto. Nós, sendo esse estábulo, abrimos a porta para Deus e dizemos: Senhor, apesar da sujeirada da minha vida, eu te aceito em mim. Para que Cristo seja feito em mim. Para que Ele seja completo em mim. E então o meu conceito de valores muda. Porque afinal de contas eu pensava ser alguma coisa e afinal de contas eu vejo-me na presença de Deus confinado a um estábulo. Mas curiosamente Deus diz: a partir deste momento tu deixas de ser estábulo e passas a ser templo. Amém. E nós assim aprendemos a encarar o Natal de uma maneira diferente. Assim como também pela Escritura nós aprendemos a encarar o discipulado e os valores do discipulado de uma maneira diferente. A todas as congregações têm um curso que se chama Curso de Treinamento e Discipulado. Quem é que sabe que isto é verdade? Amém. Mas é um erro, sabia? É um erro. À luz da Bíblia, é um erro. Porque isso não é nada mais, nada menos do que incutir no ser humano a visão da igreja, da congregação, da sigla. O que é que a sigla quer? O que é que ela pretende? Mas não o que Deus pretende. Porque por vezes o que a sigla pretende é o que Deus não pretende. Porque o que a sigla ensina não é o que Deus quer que seja ensinado. Eu amo este silêncio. Sério, amo este silêncio. É sinal que as pessoas estão atentas àquilo que vai ser falado. E agora vejam o que está escrito em Isaías. Não abro. Eu vou-vos dar o início da palavra. O início da palavra é este. Em Isaías 55, no versículo 6, o profeta encoraja o povo a procurar Deus. Então, se o profeta encoraja o povo a procurar Deus, é porque o povo não procurava Deus. Procurava-se nele, mas não o procurava a ele. É como muitas pessoas procuram na igreja a sua vontade e não a vontade da igreja para si. E então diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É um encorajamento. Olha, não te preocupes com os teus erros, não te preocupes com os teus defeitos. Não te preocupes com nada disso. Preocupa-te uma coisa, em mudar de vida. E Deus está a dizer: olha, a porta está aberta. Anda que eu te ajudarei a mudar. Se tu quiseres mudar. Ou seja, Deus está a abrir ao mundo uma oportunidade. E então veja.
Porque os meus pensamentos, diga comigo, porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. E aqui começa o princípio do discipulado. Certo? Aqui começa o caminho do discipulado. O discipulado não é seguir o que o pastor quer. O discipulado não é seguir o que uma congregação engendra. O esquema, a estratégia de uma congregação. Não, não, irmão. O discipulado é buscar o que o mestre ensina. É olhar para o mestre, não é olhar para o pastor, não é olhar para o pregador, é olhar para a palavra pregada. E Deus está aqui a dizer, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Ou seja, Deus está a dizer assim, se vocês quiserem entrar no caminho do discipulado, vocês têm que mudar o rumo. Vocês têm que deixar de pensar como pensam. Porque as coisas não são como vocês pensam, nem são como os outros dizem. As coisas são como eu quero e como eu as digo. E depois diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E eu já vos ensinei que a grande obra de Deus é esta. A obra de Deus é um mover de vitória. Note, a obra de Deus é um mover de vitória. É Deus a descer à terra para ajudar o homem a levá-lo ao céu. Você agora entende porque é mais que vencedor? Porque houve alguém que criou todas as coisas, veio cá abaixo buscá-lo para levar para os altos caminhos de vitória, para os altos caminhos do sucesso. Não se confie nos seus caminhos, procure os caminhos dele que lhe o levam à vitória. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre somos conduzidos a triunfo. O plano de Deus é 10 mil anos antes de Cristo, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil até zero. E a partir de agora Deus diz assim, agora vamos começar uma nova contagem. 100 anos depois, 2000 anos depois, 2011 anos depois. É um vento de vitória. Deus desceu à terra para ajudar o homem, para levar o homem aos seus altos caminhos, porque os caminhos de Deus eram mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus eram mais altos que os nossos. Bom, se as coisas continuassem assim, nós continuávamos a ser os miseráveis. Mas Deus não quer. Deus, o maior prazer se vocês têm cadeiras, sentem-se. Um bocadinho, está bem? Desculpem lá. Mas ouçam uma coisa, irmãos, porque eu quero falar isto antes do teatro, para vocês entenderem o que é o Natal. E aprenderem o que é seguir Jesus, o que é o discipulado. Discipulado não é você pôr o coração numa denominação, é pôr o coração num nome. Num nome. Eu não quero que no seu coração você tenha o Centro Evangélico Luz do Mundo, eu quero que você no seu coração tenha Jesus. Amém. Jesus. Amém? E então depois diz, porque assim como desce as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas antes regam a terra para fazer produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão para comer. Porquê? Porque o objetivo da chuva é esse. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que designei. Ou seja, se eu enviei a minha palavra para sarar, sara. Se eu enviei a minha palavra para libertar, liberta. Se eu enviei a minha palavra para fazer prosperar, ela fará prosperar, porque ela vos ensinará a vencer. Tudo será alcançado à sombra da palavra. Os irmãos até aqui concordam comigo? Graças a Deus não estou sozinho. Agora é que eu queria que vocês me acompanhassem ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A doutrina é corretiva para a igreja, mas o poder de Deus não está na doutrina. O poder de Deus está no Evangelho. A doutrina serve para correção. A doutrina serve para aperfeiçoamento. Mas o poder está no Evangelho. O poder de uma pérola está na própria... O valor de uma pérola está na própria pérola. Mas o aperfeiçoamento da pérola a vai valorizar. Porque ela vai ser polida, ela vai ser limpa. Então o seu valor se mostrará a todos. Quando alguém pega uma pérola, ele pega e sabe o valor que ela tem. Mas muitas pessoas que olham para ela não sabem. É isso mesmo, irmão. Você tem que aprender a olhar para si como Deus o vê. E não como você se vê. Porque há momentos na sua vida em que você se torna uma pessoa miserável. Diz, eu não presto para nada, eu não valho para nada, não há nada que dê certo. Mentira! Se Deus deu o seu filho por si é porque você tem valor. Não há nada que valha mais à face da terra do que eu e você, meu irmão. Eu recuso-me a ser escória da sociedade. Eu recuso-me a ser pano de imundícia. Eu sou uma pérola, eu sou a menina dos olhos de Deus. E você é a menina dos olhos de Deus. Ok. Eu já fui. Hoje sou o que Deus quer. E serei melhor ainda. Porque eu permitirei que Deus continue a moldar o meu coração como Ele quer. Eu quero
para ser como Ele quer que eu seja. Amém. Não são os defeitos que eu tenho que me amarram. Nada disso ainda me fazem desejar mais mudar. Quando eu reconheço os meus defeitos, é quando eu mais desejo. Deus, mete a mão em mim, Senhor. Tira de mim o que não presta. Torna-me uma pessoa melhor. E é esta consciência que tem que vir à igreja. A igreja não se pode agarrar a dogmas. A igreja não se pode agarrar a ensinos parvos que não levam ninguém a lado nenhum, a não ser à destruição e à ruína. As pessoas por vezes podem aparentar uma vitória, mas é uma vitória balofa. Quando Deus toca, bum! Deus quer que a igreja tenha uma sustentabilidade sólida. E é a sua palavra que a sustenta. É a revelação da palavra.